Olá, sejam bem-vindos ao primeiro webinar em português da Scrum Alliance. Eu sou a Amabile Vieira e farei uma breve apresentação antes de começarmos. Fundada em 2001 nos Estados Unidos, a Scrum Alliance é a maior, mais consagrada e influente organização de certificação e associação profissional sem fins lucrativos na comunidade ágil. Em 17 anos de atuação ao redor do mundo, mais de 750 mil profissionais foram certificados por professores que atendem aos mais altos padrões de educação para Scrum. Nossa dedicação e excelência garantem um treinamento de qualidade, com certificações e recursos para assegurar a consistência, qualidade e inovação, que são a marca registrada da Scrum Alliance. Além disso, contamos com uma comunidade global em que poderá conhecer pessoas como você e participar de eventos globais que proporcionam excelentes oportunidades de networking. O webinar que você verá a seguir foi pré-gravado e é apresentado pelo instrutor certificado Scrum Heitor Roriz, que conta com mais de 20 anos de experiência no mercado de tecnologia da informação e com um vasto número de certificações Scrum. Nele, falaremos sobre os fundamentos do Scrum, passando pelos diversos componentes que constituem o Scrum, tais como o Manifesto Ágil, o Mindset Scrum e seu Framework, os valores, papéis e eventos de Scrum e, no final, 3 dicas exclusivas para ajudar você a implementar o Scrum no seu dia a dia de trabalho. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Heitor Roriz. Vou estar apresentando para vocês aqui, acho que a maioria de vocês já devem me conhecer. Vou estar apresentando para vocês aqui o webinar sobre fundamentos do Scrum, pela Scrum Alliance. Super contente pelo convite da Scrum Alliance, esse é o primeiro webinar oferecido em português. A Scrum Alliance está fazendo bastante coisa agora para adequar o conteúdo oferecido já em inglês aqui no Brasil e fico muito contente com isso, né? Revendo aqui os nossos objetivos, primeiramente vou explicar para vocês os aspectos fundamentais de Agile Scrum, para a gente desmistificar um pouco sobre isso aí, o que é isso Agile, para a gente alinhar o conteúdo, alinhar o discurso entre todos. E no final, vou prover 3 pontos de aprendizado, como já foi falado aí na apresentação, para que você possa melhorar suas atividades diárias, iniciar e implantar Scrum, etc. Bom, como vocês sabem, esse webinar é gravado, então a gente não vai ter uma sessão de perguntas e respostas, mas eu espero que no final eu vou estar dando meus contatos, vocês podem me contactar após o webinar. Tá legal? Para a gente ter uma ideia mais detalhada sobre a agenda do webinar, o que a gente vai estar vendo mais para frente, eu vou falar um pouquinho sobre a eliminação do desperdício que vem da manufatura Lean, qual que é o link que isso tem com Agile, o Manifesto Ágil e seus princípios. Então, novamente, esse é um webinar introdutório para a gente ter uma ideia e já receber algumas dicas para a gente começar a usar o Scrum, melhorar a utilização do Scrum. Tá? E para isso eu vou passar também sobre o Mindset Scrum, sobre o Framework Scrum, os detalhes do Framework, falar sobre os valores, os papéis e os eventos. Né? O Framework ele é composto por valores, papéis e eventos, né? Além dos artefatos. Né? E vou dar então no final essas 3 dicas aí para os agilistas, para vocês aí me ouvindo, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiramente, qual que é a diferença entre os diversos métodos ágeis, né? Então, o que é Agile, como é que a gente poderia definir Agile e qual é a diferença entre Agile e os diversos métodos ágeis? Não me entenda mal nessa figura, não quero dizer que Agile é um subconjunto da manufatura Lean, tá? Mas Agile, o que eu quero dizer aqui é que recebeu muita influência da manufatura Lean. E a principal influência da manufatura Lean, como vocês sabem, é a eliminação do desperdício. Na verdade, Lean acabou impactando diversas áreas do conhecimento, não só os métodos ágeis, mas também
diversas outras áreas, como a própria Six Sigma, como a própria gestão, né, desenvolvimento de software especificamente, as pessoas começaram a utilizar esse prefixo Lean na frente de tudo, né, Lean Manufacturing, Lean Management, Lean Thinking e por aí vai. E aí no meio, entre Agile e Lean, eu coloquei o Kanban. O Kanban é o criador do Kanban, o David Anderson, não considera o Kanban como sendo Agile, mas muita gente considera e tem algumas características interessantes, mas enfim, o que é importante a gente entender é como se ele fosse algo à parte, né, entre a manufatura Lean e Agile. Né? O nome Kanban, na verdade, vem da manufatura Lean, como o coração do Just-in-Time. Bom, então olhando para essa figura, a gente vê que Agile é um conjunto de conceitos e práticas que abrangem esses diversos outros métodos aí. Tá bom? Scrum, XP, o Crystal, DSDM, entre outros, TDD, BDD e por aí vai. Qual a diferença entre esses métodos? Né? Então eu criei essa escalinha, essa escala que mostra um pouquinho da prescrição. Prescrição no sentido de quanto que o método fala para você o que fazer e como fazer. Né? Você vê que a diferença basicamente é a prescrição entre os métodos, mas todos os métodos ágeis, eles de alguma forma implementam os 12 princípios e o manifesto ágil de alguma forma. Eu também acabei colocando algumas outras coisas que não tem nada a ver com ágil, como por exemplo o RUP e o PMBOK. Né? Você vê que o Scrum ele é bem pouco prescritivo, está lá do lado esquerdo. O XP é um pouquinho mais prescritivo, o Kanban nada prescritivo, está bem lá do lado esquerdo. Né? Já o PMBOK, o RUP, entre outras coisas, aquelas que a gente tradicionalmente chama de cascata, estão bem lá para o lado direito, porque são mais prescritivos. Tá bom? Então, Agile é isso. A diferença entre os métodos ágeis é o grau de prescrição, ou seja, como que eles implementam o manifesto ágil, e Agile é esse conjunto de práticas, conceitos para ajudar as empresas a entregar produtos ou serviços de qualidade. Ok? Prosseguindo aqui, esse detalhe aqui de eliminação de desperdício, né? De onde que vem isso? Bom, eliminar o desperdício é algo que a gente fala com muita constância quando a gente fala de Scrum. Por que a gente fala sobre isso? Porque Scrum, como dizia o falecido Mike Biddle, um dos pioneiros do Scrum, ele dizia que Scrum é Lean puro e aplicado. Né? E a gente tem exemplos de clientes e empresas que têm a manufatura Lean implementada na sua planta de produção, mas eles também querem usar o Scrum. Né? O Scrum está sendo utilizado fora da área de software, na área de TI já tem alguns anos. E especificamente sobre eliminação de desperdício, o criador da manufatura Lean, o senhor Taiichi Ohno, ele inicialmente tinha 7 tipos de desperdício, né, e o seu antigamente era o pupilo do Taiichi Ohno, o senhor Yamada, né, Hitoshi Yamada, o sensei Hitoshi Yamada, ele vem desenvolvendo mais os princípios Lean e ele chegou a 3 tipos de desperdício, que é a estagnação, o movimento e o transporte. E isso a gente pode fazer um depara da manufatura da planta de produção para dentro do escritório. Estagnação significaria o quê? Espera por respostas de e-mail, retrabalhar documentos, retrabalhar código, entrada de dados, carga de dados erradas, o movimento, equipamento centralizado, navegação de menu, ou seja, uma UX, uma user experience ruim, né? Procura por arquivos, procura por opções quando a coisa não está muito, o usuário está procurando, por exemplo, opções na tela não está muito claro. E o transporte, né? Quantidade de e-mails que é enviado, uploads, downloads que você faz, etc. Então a gente pode fazer esse depara dos princípios, né, dos princípios, não, na verdade, do princípio eliminação de desperdício dentro do escritório diretamente. E o Scrum ele vem, bom, a própria palavra desperdício já tem uma conotação negativa, o Scrum ele vem diretamente implementar a eliminação do desperdício, tá bom? Bom, e aí o Manifesto Ágil, que é o nosso fundamento, quando esses caras se reuniram em 2001, né, você já deve ter ouvido falar no Manifesto Ágil, né, ou Agile Manifesto, tem bastante gente que nem traduz no português, né?
O Manifesto Ágil é uma declaração, são 4 declarações de valor que mostra para a gente onde que a gente coloca mais atenção. É nessa parte em azul, que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Indivíduos, interações, software funcionando, colaboração com o cliente e resposta a mudanças. Sobre isso que a gente tem do lado direito, que é processo e ferramentas, documentação abrangente ou compreensiva, negociação de contratos e seguir um plano. Quando esses caras se reuniram, os signatários do Manifesto Ágil se reuniram em 2001, eles tentaram encontrar, então eles criaram o Scrum, o XP, o DSDM, o TDD, criaram o Agile, Adaptive Systems Development, etc., ASD, né? Então, os criadores desses métodos, esses métodos surgiram na mesma época, com a publicação de um livro que falava sobre como funcionava o sistema de produção da Toyota. O primeiro livro que popularizou isso no Ocidente. É um livro chamado A Máquina que Mudou o Mundo. Daí, esses caras começaram a conhecer os princípios Lean, começaram a incorporar isso naquilo que eles faziam, e aquilo que eles faziam era software, né? Daí se reuniram, porque identificaram que estavam fazendo algo em comum. Em fevereiro de 2001, eles se reuniram e escreveram o denominador comum entre todos esses métodos ágeis, que é o Manifesto Ágil, como você está vendo aqui, que a gente foca mais em indivíduos e interações, sobre processo e ferramentas, qual o valor de processo e ferramentas se a gente não tem indivíduos que veem valor no processo, ou que estão melhorando o processo. Qual o valor de documentação se o cliente só sabe aquilo que ele quer quando ele vê algo funcionando. É importante aqui ressaltar que não significa que a gente não dá valor nenhum para aquilo que está aqui em vermelho. A gente dá valor para isso. Porém, a gente valoriza mais aquilo que está do lado esquerdo aqui em azul. Negociação de contratos, né? Colaboração com o cliente. O que é mais importante? Colaborar com o cliente para encantar o cliente, para garantir que você vai ter mais business com esse cliente, ou ficar negociando o contrato, detalhando, etc. Não é melhor a gente tentar encontrar uma maneira mais equilibrada de dividir os riscos entre cliente e fornecedor? E a nossa última linha é resposta a mudanças mais que seguir um plano. Um plano é muito bom, desde que ele te ajude a tomar uma decisão em um determinado momento, né? Um plano muito detalhado e muito longo, com horizonte de planejamento muito longo, ele realmente soa mais a desperdício do que qualquer outra coisa. Adicionalmente ao Manifesto Ágil, a gente tem os 12 princípios ágeis, né? Eu não vou ler sobre os princípios, mas o que eu quero mostrar para vocês, você encontra isso aqui online, tá, pessoal? agilemanifesto.org. Você pode encontrar isso aí, então vou repetir, agilemanifesto.org, né? E você encontra tanto o manifesto quanto os 12 princípios, traduzidos para o português também. E o que os princípios falam para a gente? Quando esses caras se reuniram em 2001, eles tinham todo o conhecimento, capacidade e timing para fazer a metodologia ágil de desenvolvimento de projetos de software, ou o modelo ágil de desenvolvimento de software, ou algo do tipo. Mas eles não fizeram isso. Foi uma sacada muito grande deles, justamente não criar um modelo, porque se eles criassem um modelo, o que ia acontecer? Ia se desatualizar muito rápido. Então eles criaram um mindset. E esse mindset é descrito pelo manifesto, que a gente já viu, e pelos princípios, que na verdade eles dão um guia para a gente, para saber se o que a gente está fazendo é agile ou não. Aqui tem os primeiros 6 princípios, e aqui temos os últimos 12 princípios. A gente pode categorizar esses princípios, e aí fica aí como curiosidade para vocês, uma tarefinha depois do webinar. Quais são 12 princípios, então a gente pode dividir em princípios que focam em produto, princípios que focam em pessoas e princípios que focam em processo. Então temos os 3 P's, o pessoal que é do marketing conhece isso, produto, processo e pessoas, tá? Então tenta identificar aí depois, você vai lá no website, tenta identificar quais são os 4 princípios de produto, os 4 de processo, os 4 de pessoa, tá bom? Eu vou dar uma dica
princípio número 12, ele fala assim, em intervalos regulares a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz, então refina e ajusta seu comportamento de acordo. Esse princípio é o princípio que descreve a filosofia Kaizen, ou Kaizen. Então, esse princípio é claramente um princípio de processo. Mas por que a gente fala em Scrum tanto, né? Por que as pessoas até utilizam as palavras de maneira intercambiável, Scrum e Agile, né? Simplesmente porque o Scrum foi o método que, após a assinatura do Manifesto Ágil, logo após a Scrum Alliance foi fundada, e a primeira certificação Agile que foi lançada foi uma certificação de Scrum, que é a certificação CSM, chamada Certified Scrum Master, uma certificação que você que está ouvindo aí, provavelmente, se você não fez o treinamento comigo, provavelmente você vai fazer. É a certificação que as pessoas mais utilizam quando querem adentrar nesse mundo, quando querem aprender sobre os fundamentos, né? Além disso, em torno de 75% de usuários de Agile estão utilizando o Scrum, ou um híbrido do Scrum, tá bom? E o Scrum, ele nasceu desde final da década de 80. Existe uma TED Talk do Jeff Sutherland, que é um dos co-criadores do Scrum, que é esse cara aqui, que eu tive o prazer de conhecer. Fiz um treinamento com ele muito bacana de Scrum escalado, Scrum at Scale. E ele tem uma TED Talk interessante, se você pesquisar lá no YouTube, você vai encontrar onde ele fala sobre os detalhes da criação, etc. e tal. O importante é você entender que ele foi criado, o Scrum foi criado com uma quantidade mínima e suficiente de elementos, papéis, artefatos, eventos, além dos valores, né? E cada time Scrum, que é composto por um time de desenvolvimento, um Scrum Master e um Product Owner, funciona como uma Lean Startup. E essa foto que você está vendo foi de uma entrevista que eu fiz com o Jeff, logo após os 3 dias de treinamento que eu fiz com ele. Muito bacana, fiquei super surpreso em saber que o Jeff já conhecia o meu trabalho aqui no Brasil e sugeriu, fez algumas indicações para algumas grandes empresas aqui. E uma coisa muito legal que eu tirei desse encontro com ele foi isso aqui, né? Ele falou que nós criamos o Scrum com o Lean em mente, se perguntando qual é a quantidade mínima de funções ou papéis, artefatos e reuniões para entregar um produto com sucesso. Isso foi muito bacana, né? Corrobora bem o que o Mike Biddle falava, que Scrum é Lean puro e aplicado. E hoje em dia, se você se perguntar, existe uma referência sobre Scrum, né? O Scrum tem uma referência, chama-se Guia do Scrum, que é o Scrum Guide, né? Que tem em português também. Nosso colega Fábio Cruz é o cara que traduz o Guia do Scrum, né? Sempre que é atualizado. E lá no Guia do Scrum, que você vai encontrar é uma descrição um pouco mais detalhada sobre essa figura que você está vendo, que é o framework do Scrum. O framework do Scrum é composto por artefatos, que são 3, que é o backlog do produto, ou Product Backlog, o Sprint Backlog e o incremento do produto. Você está vendo aí na figura, né? É composto por 5 eventos. O principal evento é o Sprint. E aí nós temos o Sprint Planning, que a gente chama de evento para quê? Para não chamar de reunião, né? E para englobar também o Sprint, porque o Sprint é o principal evento, né? Como a gente chama iteração no Scrum. Varia aí de 2 a 4 semanas, apesar de que tem empresas que fazem sprints de 1 semana, né? Que é bem puxado. Então, se eu chamar de reunião, eu não posso englobar o sprint, então a gente chama de evento. Então a gente tem o sprint, que é o principal evento, e aí temos o sprint planning, o daily scrum, que é aquela reunião diária, o sprint review e a retrospectiva do sprint no final. Além disso, nós temos os 3 papéis, que são os caras que estão fazendo tudo isso acontecer. É o Product Owner, né? O dono do produto. A gente não traduz geralmente, tá bom? Então a gente fala de Product Owner mesmo. Scrum Master e o Dev Team, o time de desenvolvimento. Agora a gente vai destrinchar um pouquinho esse framework, falando aí o máximo que a gente puder dos pontos do framework para você. Antes da gente chegar nesses pontos, eu quero falar sobre os pilares do Scrum. O Scrum tem 3 pilares. Um colega meu chama a tia do Scrum. Se a tia do Scrum não está funcionando, se a tia não está presente, a coisa não rola.
A TIA é um acrônimo para transparência, inspeção e adaptação. Transparência, porque o Scrum, como é Lean puro e aplicado, a gente precisa de visibilidade para todo mundo que está envolvido no processo produtivo. Para que isso? Para a gente identificar gargalo, para a gente identificar onde está problema, para a gente identificar também e fomentar problemas de relacionamento. Inspeção, a gente precisa estar continuamente fazendo perguntas de introspecção para entender o que está acontecendo agora, nesse momento, para melhorar não só, ou seja, para aplicar o Kaizen, não só de processo, mas também de pessoas, né? Inspeção é adaptação, não basta entender o que está acontecendo, mas precisa também melhorar em cima disso. Tá bom? Então, os 3 pilares aí são a TIA do Scrum. Além dos pilares, a gente tem os valores. Por que é importante e é interessante que o Scrum fala dos valores? Essa figura que você está vendo aí é uma figura dos 7 níveis neurológicos do ser humano. Esses 7 níveis neurológicos, eles são muito bacanas. A gente trabalha na nossa formação de coaching, né, de Agile Coach, e você vê que os valores, eles estão bem no meio aí dessa pirâmide. Quando a gente fala de valores, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: por que o Scrum tem valores? Porque os valores, eles funcionam como a base para o processo. Coragem, comprometimento, franqueza, respeito e foco. São os 5 valores do Scrum. Né? Esses 7 níveis neurológicos mostram para a gente o seguinte: o que motiva o ser humano, o que leva o ser humano a fazer o que tem que fazer. Né? Como você está vendo ali, ó, as crenças e valores, eles estão lá, bem no meio da pirâmide, né? E a pergunta que a gente faz, como você está vendo aí do lado direito, é por quê? Por que eu faço aquilo que eu tenho que fazer? Então os valores, eles te ajudam a vender um propósito, te ajudam a sedimentar, te ajudam a fundamentar um processo, a sedimentar um processo, a fundamentar um propósito. Isso é importante, tá bom? Então, fazer Scrum é uma coisa, né? Ou seja, fazer Agile é uma coisa, mas ser ágil é outra coisa. Eu preciso ter esses valores implementados na cultura organizacional. E aí começam os problemas, né? Porque o processo é a parte mais fácil. Agora, como é que eu faço para implementar esses valores? Vamos primeiro, então, discutir um pouquinho sobre cada um desses valores. O que é a coragem? Coragem é a habilidade de se fazer algo que demanda lutar contra o medo. É você ser bravo, você ser corajoso. É você lutar contra o medo. O que significa? Medo aqui não necessariamente é medo da descrição tradicional, mas se a gente fizer uma tradução para o mundo corporativo, medo de contradizer, por exemplo, alguém que está na tua hierarquia, né? Imediatamente acima ou acima da hierarquia dentro da empresa. Contradizer essa pessoa, por que não, né? Se a gente tem um propósito, se a gente tem valores claros, e a gente está reunido para entregar aquilo, por que eu não posso contradizer? Então eu preciso ter coragem de lutar contra o medo. Isso é um exemplo, né, de medo. E como que você aplica a coragem. E a franqueza? A franqueza é a habilidade de falar abertamente de forma franca. Né? Será que tem muito mimimi ou será que a gente pode ser franco um com o outro? Né? Comprometimento. Qualidade de ser dedicado a uma causa ou objetivo, a meta. Né? Então, estamos juntos aqui para poder construir esse produto, construir esse serviço, então a gente precisa se dedicar a ele. Mas será que alguém vendeu para mim? Então, eu já estou dando algumas dicas aí de como que a gente implementa esses valores, porque o comportamento da pessoa depende dos valores. Lembra lá dos nossos níveis neurológicos, né? Respeito. Não basta ser franco, não basta ser comprometido, eu preciso saber admirar aspectos bons e positivos em outras pessoas. Isso é crucial. Sem respeito, eu não consigo... o respeito é basicamente o valor que meio que embasa todos os outros, né? Então, se você já se perguntou o que é o respeito, capaz de admirar, a sua capacidade de admirar aspectos bons e positivos em outras pessoas. Tudo isso acaba se perdendo se a gente não tiver foco. A ideia é você centrar os seus interesses e atividades em uma coisa apenas. Então, no Scrum, a gente diz assim: prioridade é uma palavra que é utilizada sempre no singular. Prioridade
eu não tenho prioridades, eu tenho uma prioridade. Quando essa prioridade acabar, você me dá outra. Tá? Por isso que a gente diz que o backlog ele é priorizado. Bom, então a gente tem que ajudar a equipe a focar os seus interesses, centrar suas atividades, fornecendo prioridades. Legal, então falamos bastante sobre esse fundamento, né? Basicamente metade aí do webinar só sobre fundamento, para você ter ideia do quanto que isso é importante. Além disso, vamos falar agora sobre os demais aspectos aí do Framework Scrum, os papéis. Scrum Master, o papel mais conhecido, né? É o removedor de impedimentos, é o facilitador dos eventos. Então a gente geralmente fala nas empresas que o Scrum Master ele remove impedimentos, ou seja, uma coisa que está bloqueando mesmo a equipe, não consegue progredir, já fizeram tudo ao seu poder para tentar prosseguir, não conseguiram, então vem o Scrum Master e escala se for preciso, ou ele mesmo remove. Né? Se for uma coisa técnica, provavelmente ele não vai remover, porque o Scrum Master não precisa ser um cara técnico. Né? Facilita os eventos, ele é um facilitador. Por que a gente fala que é um facilitador? Aí a gente tem uma vantagem sobre os americanos, os ingleses, o pessoal que fala inglês como língua materna, porque facilitador significa fazer as coisas mais fáceis, é uma palavra que vem do latim, né, fácil, né, facilitar é tornar as coisas mais fáceis. Como? Conhecendo bem o Scrum, preparando as agendas das reuniões, etc. e tal. Desenvolve equipe. Por que desenvolve equipe? Ele funciona como um coach, como um mentor para a equipe dele. Né? Então, assim, o time Scrum ele tem 3 papéis: o Scrum Master, o Product Owner e o time de desenvolvimento. O Scrum Master é o cara que responde a seguinte pergunta, quer ver? Para matar o papel com uma pergunta, eu falaria assim, como que a gente faz tudo isso rodar como uma equipe coesa? O Scrum Master é o cara responsável por responder essa pergunta, tá bom? Então ele é o cara que está constantemente trabalhando para que o Scrum seja implementado, está melhorando suas habilidades de liderança, né? Ajuda e instrui o time de desenvolvimento e o Product Owner. Então ele precisa também saber como é que o Product Owner deve operar. Então, por quê? Porque imagina que o Product Owner não saiba funcionar como deveria. Quem vai saber? Isso vai afetar diretamente o processo. Então, o Scrum Master é o cara que tem que estar preparado, é um cara muito holístico, que tem a visão do todo. Por isso que eu sempre recomendo, quem faz o treinamento CSM, faça também o treinamento CSPO, mesmo que você não vá trabalhar como PO, porque você precisa saber como o seu PO precisa funcionar. Tá? Trabalha como agente de mudança, né? Porque a gente falou bastante de valores, a gente fundamentou bastante a Agile aqui, então a gente precisa de alguém na organização pelo menos próximo do time, já que se ele não atuar em nível organizacional, ele está atuando em nível de time, ele precisa estar trabalhando como agente de mudança, né? Para socializar o Scrum para a organização. A frase lá no final acabou ficando em inglês, né? Socialize o Scrum para a organização, tá bom? Esse é o nosso Scrum Master. Então, confusão comum no mercado. O cara pensa que gerente de projeto é Scrum Master, vai implementar o Scrum e já chama o GP de Scrum. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Você vê que eu não falei nada de gestão de projeto aqui. Ele é um cara que é um facilitador, um removedor de impedimentos. É óbvio que eu vou precisar conhecer de gestão de projeto, eu vou precisar conhecer sobre o processo interno da empresa, porque senão, eventualmente, como é que eu vou facilitar os eventos? Né? Como é que eu vou remover impedimentos se algumas coisas vão estar relacionadas a isso? Né? Product Owner. O que esse cara faz? É o dono do produto. Então, esse cara é um cara que, por definição, ele tem bastante autoridade para falar não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, etc. Então, ele gerencia e alinha as expectativas dos stakeholders. E quando eu falo de stakeholder aqui, eu estou me referindo a todo mundo, né? Aos clientes, os sponsors, ou cliente, se você tem apenas um cliente, né? Aos sponsors, do time de desenvolvimento também. O time de desenvolvimento também é um stakeholder, né, da construção do produto. O Product Owner, em termos de atividade, ele cria, gerencia e atualiza o backlog do produto, está sempre colaborando com o time de desenvolvimento e com o Scrum Master, planeja as entregas junto com a equipe,
colabora com todos, entre todos, para encantar o cliente. Esse é o Product Owner. Vamos falar de como que esse cara está se apresentando no mercado, está tendo muita disfunção. O papel que mais, digamos assim, que mais sofre no Scrum é o calcanhar de Aquiles dos Scrum Masters. Por quê? Porque as pessoas não vão buscar formação, não vão atrás de se informar para saber como que um Product Owner executa todas essas responsabilidades que estão aqui nesse slide para vocês. O que geralmente acaba acontecendo é que as pessoas chamam Product Owner. Analista de negócio automaticamente vira um Product Owner. Acaba virando um Product Owner meio que gourmetizado, né? Quer dizer, um analista de negócio gourmetizado. É isso que é o Product Owner. Mas não tem autoridade nenhuma, não tem pegada com os stakeholders, com os executivos. Então o Product Owner precisa desse tipo de coisa. Dá para entender por que esse papel ele é tão negligenciado no mercado. Porque é um papel que não existe nas empresas, né? É um papel que... O Scrum Master também não existe, mas eu acho que não é tão difícil implementar o papel do Scrum Master quanto o papel do Product Owner. É mais difícil, porque é um cara que é como se fosse uma mistura, uma reengenharia genética de um diretor ou gerente de produto com um analista de negócio. Não existe uma pessoa com autoridade de diretor de produto, e pegada com os stakeholders, etc., e o conhecimento de um analista de negócio, né? Você precisa juntar esses dois, tá bom? O terceiro papel que a gente tem no Scrum é o time de desenvolvimento. Eu gosto de chamar de Dev Team, porque o time de desenvolvimento é tão grande que leva um ano para pronunciar. Eles são multidisciplinares, então a gente tem todas as habilidades suficientes para se entregar um incremento de produto, né, no final de cada sprint. O Scrum não reconhece especializações, tá? Você pode ser um cara de UX, você pode ser um cara de QA, você pode ser um testador, ou como que você chama na sua empresa, que é o tester. Pode ser um cara de back-end, de front-end, arquiteto, desenvolvedor de software. Você pode ser o que for. Se você não for o Scrum Master ou Product Owner, você é um membro do time de desenvolvimento, tá bom? E quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está se referindo à construção do produto ou do serviço, não especificamente ao desenvolvimento de software, tá? O time também é pequeno, né? Ele leva de 3 a 9 membros, tá? Existe todo um fundamento científico por trás desses números, tá? Não é um número tirado da cartola. E estão altamente comprometidos em busca da excelência técnica. É uma coisa que você não adquire da noite para o dia, você precisa dar tempo para a equipe comprar a ideia da construção do produto, por isso que você precisa fornecer propósito. O cara que faz isso é o Product Owner, né? O cara que alinha a visão do produto. E eles precisam de um coach, né? Já que eles precisam de tempo para chegar lá, para se encontrar, eles precisam de um coach, e esse coach, em nível de equipe, é o nosso Scrum Master. Tá legal? Bom, voltando aqui para o nosso framework. A gente falou aqui dos papéis, né? Eu queria falar aqui, especificamente, eu vou falar um pouquinho dos artefatos, eu vou falar um pouquinho dos artefatos aqui nesse slide, eu vou falando um pouquinho sobre os artefatos enquanto a gente vai caminhando pelos eventos, tá? Então, olha só, você vê que o primeiro artefato que a gente tem aqui é o backlog do produto, né? Você está vendo ali o Product Backlog. O que é isso? É a lista de tudo que você precisa fazer para você entregar o seu produto no final. Pode ser algo que entregue valor diretamente ao cliente, ou pode ser algo que entregue de maneira... coisa de infra, por exemplo, de projeto, né? Então, infra, aquisição de conhecimento, história de usuário, ou seja, uma forma de representar os requisitos, né? A gente chama de história de usuário, uma forma de representar os requisitos de maneira informal, né? Então, tudo isso a gente coloca dentro do backlog do produto, tá? E tudo que a gente coloca lá dentro chama-se PBI. É um item do Product Backlog. Então tá. Então a gente tem um Product Backlog, que ele é criado pelo Product Owner antes da gente começar a sprintar. Né? Criou o Product Backlog, você vai para o Sprint Planning e seleciona um pedaço daquilo, desenvolve um plano para entregar esse pedaço. Esse pedaço chama-se Sprint Backlog. Ou seja, quanto de trabalho que a equipe vai conseguir entregar durante o sprint. E no final do sprint a gente tem o terceiro artefato do Scrum, que é o incremento do produto.
eu assumi hipóteses no começo do sprint, como que eu faço para validar essas hipóteses, né? Então, assim, ó, requisitos no Scrum são hipóteses que precisam ser validadas continuamente, tá legal? Então, eu pego essas hipóteses, construo elas no decorrer do sprint e valido no final, através de um incremento potencialmente entregável do produto, tá? Vamos caminhar agora pelos eventos, eu vou falar um pouquinho sobre o Sprint Planning, como é que é a execução durante o Sprint, aí eu vou falando um pouquinho mais sobre os artefatos, tá ok? Bom, Sprint Planning, né? Sprint Planning funciona para quê? Né? O Sprint Planning funciona para responder a seguinte pergunta: quanto cabe nesse sprint? Quando eu crio o meu backlog do produto, eu vou priorizar, tá bom? Eu vou priorizar esse backlog. O backlog pode ser composto por, enquanto a coisa não entrar no sprint, né, o PBI não entrar no sprint, eu tenho apenas uma suposição, uma hipótese, né? Então, o DNA do backlog são ideias. As empresas têm ideias, a gente cria um backlog, que são ideias, são hipóteses, a gente chama isso de PBI, como eu já falei para vocês. A gente delineia os critérios de aceite, prioriza esse backlog do produto, e aí a gente vai para dentro do Sprint Planning para ver o seguinte, ó, quanto cabe disso que a gente tem para fazer, para entregar o produto, quanto cabe nesse sprint. Porque a gente já sabe a duração do sprint, né? Vai de 2 a 4 semanas. Geralmente é 2 semanas, tá? Quando você vai no mercado, você vê o Scrum rodando, você vê geralmente ele rodando em sprints de 2 semanas. Daí o pessoal respondendo essa pergunta, eles vão selecionar um subconjunto do backlog, do Product Backlog, vão selecionar um subconjunto e vão pegar cada PBI e vão destrinchar para entender os detalhes de como implementar cada um e vão montar um plano. Esse plano a gente chama de Sprint Backlog. É o backlog do sprint, tá bom? Muito bem. E aí, durante os sprints, aí eu vou falar uma coisa, isso aqui não é do Scrum, tá? Mas na execução com o Scrum, geralmente o pessoal monta o que a gente chama de quadro Kanban, ou quadro de tarefas, ou quadro do sprint, ou algumas pessoas chamam de board, né? É a palavra do inglês. Você pode chamar como você quiser. Estou dando um exemplo aqui de como que seria o quadro mais simples. Ó. Você tem os PBIs do Sprint Backlog, você pega esses PBIs, você delineia em tarefas, né? Então você meio que deriva um plano a partir desse PBI. Isso a gente fez lá durante o Sprint Planning, né? Daí a gente coloca de maneira visual nesse quadro para a gente ter uma ideia de como que está o andamento do sprint. Aí a terceira linha aqui que você está vendo, a terceira coluna, você está vendo é Work in Progress, é o WIP, ou Trabalho em Progresso, né? Então, e aí na última lá é o Done, é o que está pronto, fechou, é isso aí mesmo, acabou, né? Então, no momento que eu bato o olho nesse quadro, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que está faltando fazer, eu sei o que está sendo feito, eu sei o que já foi feito. E aí eu bato isso com o timing, né, o timeline do sprint, eu tenho uma ideia se a gente está atrasado, se não está atrasado. Então esse é o valor de um quadro como esse, tá? E essa linha, a última linha do quadro, que eu chamei de done, né, o que é done? O que é pronto? É Definition of Done, DOD. A DOD é o conceito de pronto. É um acordo de trabalho que a gente cria antes da gente começar a sprintar, que é para durante os sprints o pessoal olhar e falar, cara, eu vou construir isso aqui já pensando em passar nos critérios de qualidade do nosso produto. Então isso é um princípio Lean, né? Então a gente incorpora esse princípio da eliminar para evitar o desperdício, né? Então aqui, ó, eu vou incorporar, eu não vou fazer e vou passar para o pessoal de QA. O pessoal de QA faz parte do time, né? Então a gente está fazendo juntos para que quando passar pelo QA, se houver QA distinto dentro da tua empresa, né, eu vou garantir que está passando, eu já vou construir pensando em passar. Esse é o propósito da definition of done, ou da definição de pronto, tá bom?
Durante os sprints, tem uma outra reunião que a gente chama de Daily Scrum, ou reunião diária, né? A reunião diária tem vários nomes, tá? Então, Daily Stand-Up Meeting, reunião diária, a Daily, o pessoal chama, né? Ou Daily Scrum, etc. Enfim, o Daily Scrum, a ideia é identificar impedimentos. Esse é o propósito do Daily Scrum. Para sistematizar essa reunião, para mantê-la informal, essa reunião tem um time box de, no máximo, 15 minutos. O time box é um intervalo pré-definido de tempo. Todos esses eventos que eu estou mostrando para vocês, eles são time boxeados. O time box principal do Scrum é o sprint, né, que varia aí de 2 a 4 semanas. Então, o Daily Scrum ele precisa ser informal. Para torná-lo informal, a gente sistematiza dizendo que cada membro da equipe precisa responder 3 perguntas. O que você fez ontem, né, ou até essa reunião, o que você vai fazer hoje? Se tem algum impedimento? Só isso. Né? Então, eu sistematizo a reunião para que ela não se estenda a mais de 15 minutos. E por que ela é 15 minutos? Muita gente me pergunta. Para que ela continue sendo informal, rápida, porque comunicação boa acontece no cafezinho, quando o cara vai tomar cafezinho, quando o cara vai fumar um cigarro. Então a ideia é desburocratizar, transformar uma reunião PDCA, Plan, Do, Check, Act, de um dia para o outro, para permanecer informal, tá bom? E durante o sprint, o Product Owner, ele refina continuamente o backlog do produto. O que significa isso? Significa o seguinte, a gente precisa limitar o trabalho em progresso do time Scrum. Se a gente não limitar, a gente não vai estar eliminando o desperdício. A gente vai estar, na verdade, criando desperdício, ou seja, a gente vai refinando os detalhes de tudo que a gente vai fazer 4, 5, 6, 10 sprints para frente. Não precisa disso. A gente precisa estar refinando o backlog no sprint corrente, mas eu vou refinar talvez 2 sprints para frente, só. Né? Porque à medida que a gente vai implementando os itens do backlog, a gente vai aprendendo cada vez mais. Então esse refinamento ele precisa ser feito de maneira inteligente, para evitar o desperdício. Eu vou refinar 2 sprints para frente. Então, durante o sprint planning, o Scrum Master precisa alocar um tempo durante o sprint para o pessoal parar e fazer o refinamento, talvez 2 horas por semana, tá bom? Essa é a ideia do refinamento do backlog do produto. Daí a gente chega no final do sprint e a gente tem o Sprint Review. O que a gente faz lá? A gente entrega um presente para o Product Owner e para o cliente. Esse presente é o nosso incremento de produto. Por que a gente chama de incremento de produto? Porque não dá para a gente construir um produtão dentro de um sprint só, né? Então a gente faz esse incremento, que ele é software funcionando, tá? Então desde o primeiro sprint até o último sprint, a gente tem que entregar incrementos, tá bom? Então a gente precisa trabalhar a equipe para que eles conheçam técnicas de engenharia ágil, para que eles consigam entregar um incremento desde o primeiro sprint do projeto, né? E dentro da reunião de revisão do Sprint Review, qual que é a ideia? É o time apresentar para o Product Owner e para o cliente aquilo que eles fizeram, tá bom? Essa reunião é Kaizen de produto, então eles vão discutir sobre produto, tá? De repente aprender mais sobre o produto, sem dúvida vão aprender mais sobre o produto e de repente delinear um pouco mais, descobrir ajudar a descobrir o que vão fazer nos próximos sprints, né? Porque a gente já tem um plano de alguns sprints, né? Então, mas no review a gente aprende mais. A retrospectiva do sprint é o Kaizen de processo, né? O Kaizen de processo significa o quê? A gente geralmente tenta identificar o que foi ruim durante o sprint. Podemos falar sobre aquilo que foi bom, ou seja, a agenda da retrospectiva depende do Scrum Master, tá? O mais importante é o output dessa reunião. Como é Kaizen de processo, melhoria contínua e gradual de processo, eu preciso ter um plano de ação. E esse plano de ação precisa ser colocado em prática e finalizado antes do final do próximo sprint. Esse é o propósito da retrospectiva, ou seja, não é uma simples reunião de lições aprendidas como o pessoal fala por aí, tá bom? Legal, pessoal, a gente
falou sobre os elementos aí do Scrum. Eu quero dar para vocês agora 3 dicas para você usar o Scrum bacana na sua empresa. Tá preparado? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeira dica: bloqueie as agendas de todos e estabeleça limites. Que limites? Limites entre os papéis que vão estar interagindo, tá bom? Porque os eventos vão precisar de todos os papéis presentes. Que papéis? O Scrum Master, o Product Owner e o Dev Team. Mas e se esses caras estiverem trabalhando como é a realidade de empresas maiores, você tem um gerente de projeto também. Então você precisa delinear, porque um erro comum nas empresas é o pessoal se deixar levar pela excitação e começar a sprintar, e aí vai começando de qualquer jeito, mas não delineia papéis e responsabilidades. Então, e além disso, você vê durante a execução gente que não tem tempo para estar presente no sprint plan, no daily scrum, na review, na retrospectiva. Não deixe isso acontecer, tá? Então, bloqueie as agendas de todos e estabeleça limites e responsabilidades de todos os stakeholders do projeto, não só do time Scrum, tá bom? Primeira dica. Segunda dica: crie um checklist de execução dos sprints. Estou dando um exemplo aqui. Eu não vou ler todo o checklist, mas você pode tirar uma foto aí, você tem aí o webinar, você pode assistir aí, imagino eu, quantas vezes você quiser. Mas a ideia, vai começar a sprintar? Crie um checklist, pessoal. Não deixa começar a sprintar de qualquer jeito, tá bom? Aí eu estou dando uma dica aí para vocês, um livro muito bacana chamado Esse livro só tem em inglês, tá? Chama The Checklist Manifesto, por um pesquisador indiano chamado Atul Gawande. É muito bom esse livro, viu? Eu aprendi sobre esse livro com um cliente meu, né? Eu estava fazendo consultoria com eles nos Estados Unidos, e ele falou: você já ouviu falar nesse? Porque eu estava criando checklist para tudo, né? Aí ele falou: você com certeza conhece esse livro. Eu falei: não conheço não. Mas daí eu acabei comprando no Kindle e li. O livro é muito bacana. Então, corrobora bastante aí essa prática que eu venho utilizando já há algum tempo, né, de criar checklist, tá bom? Você pode fazer também checklist para as reuniões, tá? Então, fica a dica aí para vocês. Terceira e última dica: treine seu time Scrum. Não existe um Agile Book ou um Scrum Book ou algo do tipo, tá? Não existe isso. O que existe é o quê? Existe o guia do Scrum. Ele é muito simples. Você vai pegar, o seu executivo vai pegar o guia do Scrum, ele vai ler, vai entender super rápido, mas aí quando você vai implementar, dá aquela zona, daquela confusão. Por quê? Porque ele lida com valores. A gente precisa quebrar a memória corporativa. E muitas atividades, uma vez que você começa a executar, a rodar o Scrum, elas vão parecer ser contra-intuitivas, né? Então, treine o seu time Scrum. Tá bom? E só para deixar claro aqui, né? Time do projeto é todo mundo envolvido. Executivo, gerente funcional, né? Os engenheiros, vendas, enfim, todos os stakeholders. O time Scrum é o Scrum Master, o PO e o Dev Team. E a gente, a Scrum Alliance, oferece esses treinamentos através da Scrum Alliance, um treinamento para cada um desses papéis. Tá legal? Então fica aí as 3 dicas para vocês. Espero que vocês tenham gostado do webinar, que tenha sido informativo. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade, tá bom? Eu tenho aí o Instagram, @hroriz, e o meu Twitter. Eu não uso muito o Twitter, mas uso bastante o Instagram. Você pode ir lá no website da minha empresa, você pode mandar um e-mail para mim, heitor@maximus.com, a Maximus bastante conhecida aí já no Brasil. Fica à vontade, vamos manter contato. Tá legal? Um grande abraço. Vou passar a palavra aqui para o pessoal da Scrum Alliance. Para encerrar este webinar, gostaríamos de agradecer ao nosso apresentador Heitor Roriz pela excelente apresentação e a todos que estão assistindo pela audiência. Este webinar qualifica para uma SEU, uma unidade de educação Scrum, de Scrum Alliance. Você pode inserir essa sessão de 1 hora, uma SEU, na sua conta de Scrum Alliance e adicionar seu crédito. Obrigada e até mais!